Você já passou por aquele branco na hora da redação? Você sabia que o tema no Enem é imprevisível, mas o tipo de tema não? O Enem sempre cobra um problema? Já te faltou argumento na hora de fazer redação, né? Você já ouviu falar em argumento coringa? Ou como eu chamo, argumento padrão? Se você não sabe do que eu tô falando, provavelmente você vai sofrer fazendo o Enem. Você vai fazer o Enem desse ano e a primeira coisa que você precisa saber é que a gente vai errar o tema. O tema no Enem é imprevisível, mas tem uma coisa que dá pra gente prever, que é, o Enem sempre cobra um problema. Pode ser um problema diferente do outro, a cada ano vem um problema muito único, mas todos eles são problemas. E você sabe que os problemas de uma sociedade têm em comum? As causas. Por meio das mesmas causas, inúmeros problemas acontecem. Ou seja, se eu tenho uma boa lista de causas com repertório para embasar, eu consigo argumentar em qualquer tema na redação do Enem. Eu descobri isso em 2018, fiz uma lista de 23 causas ou 23 argumentos que servem para qualquer tema, e nesse vídeo eu vou te entregar 3 deles junto com o repertório para embasar. Quando eu vou trazer um argumento na redação do Enem, o ideal é que eu tenha também um repertório, para que a minha argumentação não fique fraca, só com a minha opinião, só com a minha voz. Quando eu tenho um repertório, e repertório é conhecimento de mundo, conhecimento de outra área do saber, pode ser um repertório de história, geografia, filosofia, literatura, eu torno a minha argumentação mais forte, porque eu trago uma voz de autoridade. Mas hoje eu selecionei, não é qualquer repertório. Eu selecionei apenas repertórios que são dados estatísticos, pesquisas e que servem para qualquer tema, o que é raríssimo. Geralmente a gente tem dados que servem para um tema em específico e se não cai aquele tema, a gente não usa aquela pesquisa, aqueles dados. Mas nesse vídeo você vai se surpreender com os repertórios que servem para qualquer tema. O primeiro argumento padrão, que é como eu chamo, é a desigualdade social. A desigualdade social é o fato de que no Brasil a gente tem muitas pessoas em situação de miséria e poucas pessoas muito ricas, por isso desigualdade. Quando a gente fala social, quer dizer financeira, principalmente financeira, tá? O Brasil é um país com uma desigualdade social enorme e essa desigualdade social gera inúmeros problemas. Quer apostar? Olha só, vamos olhar para o tema do Enem 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O cinema não é democrático, ou seja, não é qualquer pessoa que vai ao cinema assistir um filme, porque no Brasil há desigualdade social. Então esse é um argumento que eu poderia usar nesse tema. No Enem 2021 eu também poderia usar esse argumento, quando o tema foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. As pessoas que não têm acesso ao registro civil, que não têm certidão de nascimento, os documentos não podem se matricular na escola, geralmente são pessoas que estão nas classes C, D, E, F. Então, pessoas mais abastadas provavelmente já têm o seu registro civil, têm acesso à cidadania de forma mais garantida. Quando a gente está falando também do tema do Enem 2023, desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, a gente também pode falar de desigualdade social, porque as mulheres que são majoritariamente vítimas da desvalorização do trabalho de cuidado, aquelas que acabam se sobrecarregando, tendo que cuidar da sua casa e muitas vezes da casa dos outros, trabalhando como empregadas domésticas ou como babás, são também vítimas da desigualdade social. Então perceba que eu exemplifiquei 3 temas em que você poderia usar o mesmo argumento. Eu considero desigualdade social um argumento muito potente para você levar para o Enem desse ano. Mas você não vai levar só o argumento, você vai levar também um repertório para embasar. E o repertório é o seguinte: segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é hoje um dos 10 países mais desiguais do mundo. Por que a gente vai colocar um dos 10? Porque às vezes a gente está em 7º lugar, às vezes a gente está em 8º. E eu quero um repertório que vá servir para você sem que você tenha que conferir ano a ano em que colocação a gente está e memorizar. Então, um dos 10. Se um dia a gente passar disso e ficar em 11º, eu volto aqui e te aviso e te atualizo. Mas por enquanto, infelizmente, a gente está entre um dos 10 países mais desiguais do mundo. E aí depois disso, você vai dizer que isso é nítido no tema tal, e aí você vai desenvolver, vai tornar esse repertório útil na tua argumentação. Mas o primeiro passo é ter o argumento e ter o repertório. Nesse caso, a gente tem um nome gigantesco, né? Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Poderia colocar PNUD? Poderia, mas ninguém sabe o que é PNUD. Eu aconselho você usar siglas na redação do Enem, você pode
mas usar apenas aquelas que são muito conhecidas. Por exemplo, se eu colocar ONU, se eu colocar IBGE, se eu colocar MEC, de Ministério da Educação, se eu colocar... Não pensei em outra sigla. Tudo bem, não tem problema. Mas se eu vou colocar uma sigla que as pessoas não sabem assim, ó, de cabeça, eu não acho vantajoso. Porque pode gerar confusão e pode tirar nota sua de bobeira. Então, prefira colocar esse nomezão, mesmo que ele seja comprido, tá? O segundo argumento que eu quero que você leve para o Enem desse ano é o argumento da falta de informação. A falta de informação da população é uma causa de muitos dos problemas, de todos os tipos. Eu tô falando aqui de problemas ambientais, problemas políticos, problemas de saúde, problemas de educação, problemas de cidadania, de cultura. Tudo tem a ver, em algum nível, com falta de informação da população. Acesso à informação muda a vida das pessoas, de verdade. Então, se a gente tivesse no Brasil um amplo acesso à informação, as pessoas tivessem muito conhecimento, muita informação, muitos dos problemas seriam pelo menos amenizados, tá? Então, esse é um argumento que vale para esse ano e vale para sempre. Ele é atemporal. Enquanto o Brasil não mudar a sua realidade educacional, a gente vai continuar tendo esse problema, tá? E aí o repertório que eu trouxe é o seguinte. Segundo a instituição Ipsos Mori, vírgula, o Brasil já foi considerado o país mais alienado do mundo. A gente já ficou em segundo lugar, a gente já ficou em primeiro. Essa é uma instituição que faz pesquisa sobre informação. O quanto as pessoas sabem sobre as coisas. Que coisas, Luma? Conhecimentos gerais e atualidades. Então eles fazem pesquisa em todos os países e eles montam um ranking. Nós somos um dos países mais alienados do mundo e a gente já foi ou mais. Inclusive eu vou mudar o texto. Vou colocar assim, ó. Segundo a instituição Ipsos Mori, o Brasil é um dos países. Porque mesmo que a gente não esteja em primeiro lugar, a gente tá ali no ranking. Tá? E aí depois eu vou argumentar, eu vou dizer que essa alienação, e entenda por alienação, falta de informação, tá? Essa alienação é muito prejudicial, gera isso, enfim, eu vou argumentar a partir disso. Mas esse é o repertório e é uma pesquisa que serve para qualquer tema. Então chegou, olhou o tema, percebeu que ele tem a ver com falta de informação da população, das massas, né? Porque não é falta de informação de um grupo específico, não é falta de informação de meia dúzia de pessoas. Em geral, a falta de informação. Você vai usar esse argumento e você tem um repertório para usar com ele também. O terceiro argumento é a falta de investimentos. Em um país, não se resolve um problema sem investir dinheiro. Não existe isso. O problema não vai se resolver sozinho, como no mundo mágico da Xuxa e os Duendes. Precisa de dinheiro para resolver o problema, todos que já caíram no Enem. Para resolver a violência contra a mulher, para resolver a intolerância religiosa, para desenvolver falta de registro civil, para resolver todas essas coisas, precisa de investimento financeiro. Acontece que na maior parte das vezes esse investimento não chega. Seja por questões de corrupção, seja por questões de não prioridade, né? De focar em outros projetos que não esse. E você vai defender que é preciso investir e que não há investimento suficiente nesse problema. Porque se tivesse, já tínhamos resolvido. Então, qual é o repertório que eu trouxe para você usar junto com esse argumento? É o seguinte: o Fundo Monetário Internacional revela que o Brasil é a 9ª maior economia do mundo. Mas eu vou editar esse texto de novo. Vamos colocar uma das 10 maiores economias, porque a gente também às vezes desce para 8º, que é ótimo nesse caso, para 7º, né? Você vai dizer assim, ó, o Fundo Monetário Internacional revela que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Porém, não há investimentos sendo feitos de forma suficiente no tema tal. E aí você põe o tema. Então, nesse caso, você vai dizer que mesmo que o Brasil, você pode até colocar, embora o Fundo Monetário Internacional revele que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, vírgula, ainda carecem investimentos em tal coisa. E aí você põe o tema. Tá? Então, esse é um repertório perfeito, porque quando o leitor olha e fala, caramba, tem muito dinheiro no Brasil, é uma das 10 maiores economias do mundo, por que que não há investimentos na formação educacional de surdos? Ou, por que que não há investimentos na questão da saúde mental e do estigma que há quanto a isso? Enfim, qualquer um dos temas que cair, você com certeza vai poder usar esse argumento com esse repertório. Primeiro eu quero saber de qual desses 3 você mais gostou, pode colocar aqui nos comentários.
comentários e eu quero propor um exercício só para os mais dispostos. Nem todo mundo vai fazer, eu sei, mas nem todo mundo tira 900 mais também. Então escolha em que lado você vai estar. Aqui nos comentários você vai colocar o argumento e pelo menos um tema em que você usaria esse argumento. Então, Luma, o argumento de falta de informação eu com certeza usaria no tema tal. Falta de investimentos eu usaria na mobilidade urbana. Pelo menos um argumento e um tema. Faça esse exercício, porque você precisa colocar o teu cérebro para funcionar de acordo com a redação padrão. É uma coisa que talvez você esteja ouvindo pela primeira vez na vida e a gente precisa agora movimentar as nossas engrenagens a partir desse conhecimento, senão semana que vem você nem lembra do que eu falei aqui. Eu não vejo a hora de ler os comentários. Tudo isso aqui pode parecer um bicho de 7 cabeças se você tá chegando agora, mas eu preparei um material que vai te ajudar a dar os próximos passos. É um e-book gratuito e para baixar é só tocar no link que tá aqui. Lá você vai ver os parágrafos de desenvolvimento prontos, porque aqui eu te dei a ideia, mas lá eu vou te dar as palavras. Baixa e depois me conta lá no direct do Instagram quanto você tirou na redação do Enem.